Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a atualização da ABNT 10520 de 2023, que fala sobre citações em documentos. Essas regras de citações elas são às vezes confusas devido principalmente à nomenclatura, o que vem a ser cada item. A norma 10520 ela rege três itens básicos: o sistema de chamadas, ou seja, como eu posso chamar, convocar um autor, um teórico para o texto, para o trabalho. Ela rege o sistema de notas, como as notas podem aparecer, e rege os tipos de citações, três tipos de citações. No sistema de chamadas, ela vai apresentar junto ao sistema de notas o modelo de referenciação, de referências. Ela é muito confusa porque geralmente a gente se perde nessas nomenclaturas todas. Bem, vamos começar então com algumas definições, alguns conceitos. Sistema de chamadas. Chamada é quando eu convoco um autor para o texto. A norma sobre o sistema de chamada diz o seguinte: as citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamadas, autor, data ou numérico. Então a gente já começa observando aqui que ela apresenta dois tipos de chamadas, por padrão: autor, data e numérico. Qualquer que seja o sistema adotado, o autor, data ou o numérico, este deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação com a referência. O que ela está querendo dizer? Eu não posso misturar autor-data com numérico. Ou eu uso um ou eu uso o outro, do início ao fim do texto. A parte mais importante desse número 6 é essa última frase: permitindo sua correlação com a referência. Então ela diz que tem que ter uma referência. Eu tenho que colocar no trabalho, em alguma parte do trabalho, a referência inteira dessa obra que eu trouxe no sistema autor-data ou no sistema numérico. Bem, isso é chamada. Temos aqui autor-data e numérico. Vamos falar mais sobre eles dois daqui a pouco. Vamos passar para notas. O que são as notas? Notas a gente conhece como aquele espaço no final da página, chamado como nota de rodapé. Aquele espaço no final de uma folha. Vou trazer aqui um exemplo. Esse sistema aqui, em que no final da folha do trabalho aparecem uma reta, uma linha, com algumas informações abaixo dessa linha. Vamos ver que tipos de informações são essas que a regra, que a ABNT 10520, ela diz que pode aparecer. Ela traz dois tipos de notas: notas de referência e notas explicativas. Então repara que agora essa nota de referência ela já está fazendo a associação com aquele sistema de chamadas. Por quê? Lembra que no sistema de chamadas o conceito diz permitindo sua correlação com a referência. Ele diz que a chamada autor, data ou numérico tem que ter relação com referência. E aí ela traz uma nota chamada nota de referência. Logo,
ela permite eu colocar nas notas, lá na nota de rodapé lá embaixo, as referências das chamadas. Aqui temos exemplos: autor, nome da obra, cidade, editora, ano, a referência completa de várias obras. Ela também chama nota explicativa as informações que aparecem lá no final da página como não sendo as referências do texto, das chamadas, mas sendo informações extras, informações adicionais sobre alguma informação do texto. Trazer alguma explicação além do que já está no texto. É quando eu quero trazer uma informação que não preciso, não é tão relevante assim para o entendimento imediato do texto na hora da leitura, e eu posso colocar separado lá embaixo. Então, repara que não é referência. Essa nota aqui é nota explicativa. É nota para trazer um acréscimo de informações. Então, são dois esses tipos de notas: notas de referência e notas explicativas. Depois a gente vai voltar nelas. Vamos agora para um terceiro item, que é o sistema de citação, a modalidade de citações que são possíveis num trabalho acadêmico: citação direta, indireta e citação de citação. Citação direta, como o nome mesmo diz, é quando eu coloco as palavras exatamente como estão na fonte bibliográfica, no texto original. Se eu pego de um livro, se eu pego de uma tese, se eu pego de uma entrevista no YouTube, são as palavras exatamente como o autor disse. E aí a gente vai ver depois as regras, como elas aparecem, como elas têm que aparecer. Existe a citação indireta, que é o que o autor da fonte disse com base na interpretação que eu tive na informação trazida por ele, seja ela escrita, seja falada. Eu leio uma informação de uma fonte, seja também de uma linha, ou de um parágrafo, ou de um capítulo, ou de um livro inteiro. Eu interpreto essa informação e parafraseio, coloco com as minhas palavras o que eu entendi sobre a informação da fonte. Ou posso, inclusive, assistir um filme ou um vídeo, uma entrevista, entender, interpretar aquele filme, aquela entrevista e colocar com as minhas palavras o entendimento obtido a partir daquela informação. A citação indireta, ela então não é somente para trechos de um livro, uma revista, um parágrafo ou uma linha. Não, ela pode vir de várias partes de um capítulo, várias partes de um livro. Ter um entendimento resumido e associado sobre essas partes e parafraseado no trabalho. Geralmente ela aparece, né, com base em um parágrafo, em uma frase de uma fonte. E aí é trazida de forma indireta pelo autor do trabalho que está sendo realizado. Por isso se chama citação indireta. E temos a citação de citação. É quando eu cito algo que foi citado por uma fonte a qual eu tive acesso. Então eu leio um livro, exemplo. Neste livro, o autor João da Silva está citando, trouxe uma citação direta ou indireta, está citando o autor Carlos Eduardo. E aí eu quero pegar essa informação, essa citação do Carlos Eduardo e colocar no meu trabalho. Porém, eu não tive acesso direto ao texto do Carlos Eduardo. Eu só tive acesso à informação do Carlos Eduardo, ao texto do Carlos Eduardo, pela obra do João da Silva. Então, isso se chama citação de citação.
Eu cito uma fonte que foi citada por outro autor, por outro livro, por outra obra. Então, definimos aqui os 3 elementos principais que aparecem na ABNT 10520, atualizada de 2023. Tem algumas diferenças que apareceram como inovações nessa 2023. Vamos reparar que aqui embaixo eu trouxe algumas outras informações. O que são essas informações? Essas 3 páginas aqui com uma tabelinha preta, verde e amarela, ela é um resumo exemplificativo que você verá no final sobre isso tudo que nós estamos vendo aqui em cima, esses 3 itens. Esses outros 3 azuis aqui, um verde e esse bege, são exemplos mais explicativos sobre esses 2 itens. É a correlação desses 2 itens na prática. Então é importante a gente passar primeiro por esses itens aqui, para depois chegar nesse item resumido, que é o exemplo prático de tudo isso que nós estamos vendo. Reparem que eu estou associando aqui a chamada autor-data a uma informação e a numérico estou associando a outra informação. Tanto o autor-data quanto o numérico estou associando a um item chamado lista de referências. Beleza? Item numérico que está associado a um item e este item está associado a uma nota. O que isso tudo quer dizer? Bem, vamos então agora detalhar um pouco mais. O fator mais importante que eu quero trazer aqui é mostrar que ele traz 2 tipos de chamada, porém a possibilidade de 3 tipos de referência. Essa é a maior confusão que a gente acaba encontrando. Como ele traz 2 tipos de chamada, a gente pensa que só pode ter 2 tipos de referência, e seriam aquelas 2 básicas mais conhecidas no final de todo o trabalho, chamada lista de referências. Porém, ele traz um terceiro tipo de possibilidade de incluir a referência, que são nas notas de referência. Então, há 2 tipos de chamadas com 3 tipos de referências. Vamos entender mais então com maior detalhamento isso tudo. Importante acrescentar que para cada modalidade de referência há uma formatação específica. Eu posso ter referência no sistema de chamadas numérico, tem uma formatação na lista de referências. Eu posso ter uma lista de referência para o sistema autor-data, e aí vai ter uma outra forma de apresentação dessas referências na lista. E eu posso ter as referências como notas de referências, e aí não vai ter no final do trabalho uma lista de referências, elas virão apenas na nota. E também tem outro padrão de apresentação. No item 6 da ABNT, ele apresenta essa informação aqui sobre sistema de chamadas que nós vimos, permitindo sua correlação com a referência. Então é possível eu chamar o autor apresentando uma referência vinculada a essa chamada. Vamos aqui começar com o autor-data, que é o mais comum, é o mais simples. Para falar sobre o autor-data, vou falar primeiro um pouco sobre essa lista de referências. Repare então, citação, toda citação que aparece no texto, ela tem que ter um sistema de chamadas, e esse sistema de chamadas se relacionar a uma lista de referência ou a uma nota de referências. Vamos fazer a segmentação direitinho. O que são chamadas? Chamadas é o padrão de convocação ou de invocação de um autor em uma citação. Quando eu coloco a citação,
A essa chamada, eu tenho associado uma lista de referências, que pode ser relacionado ao autor-data ou a um numérico, e tenho a uma nota de referência, ou né, a uma nota de referência. O que ele fala sobre citação? A citação deve permitir, o item 5.1, sua correlação na lista de referências ou em notas. Olha essa parte aqui que é fundamental. A citação, que são as palavras, como já vimos, citação é a informação trazida de uma outra fonte, citação seja ela direta, indireta ou citação de citação. A citação, ela deve permitir sua correlação na lista de referências ou em notas. O que isso quer dizer? Eu tenho duas formas de apresentar as referências de uma citação. Numa lista, no final do trabalho, do capítulo, da sessão, ou em nota de referência. Se eu coloco em nota de referência, eu não coloco em lista de referências no final do trabalho. Por quê? Porque ele usa essa conjunção ou. A citação deve permitir sua correlação na lista ou em notas. Então, ou é um é outro, ou é excludente. As referências devem ser elaboradas conforme a BNT 6023, que é um outro documento. Então, mais pausadamente, citação correlacionada a duas formas de referências, uma lista ou uma nota. Sabemos que essa nota, né, a BNT traz S10.522 dois tipos, referências e explicativas. Olha o que ele fala sobre essas notas. As notas devem ser indicadas no texto por números arábicos sequenciais. Quando utilizadas, não pode ser empregado o sistema de chamada numérico de citações. Então ele agora aqui já traz mais uma observação. Proíbe o uso de notas, seja ela de referência ou de explicação, se utilizarmos o sistema de chamadas numérico. Resumindo a informação da ABNT, eu tenho duas formas de fazer chamada no texto: autor-data e numérico. Se eu utilizar o sistema numérico, eu não posso utilizar nenhuma nota. Por que não? No sistema numérico, ele é numerado, por isso eu não posso ter uma nota que seja numerada também. Vamos aqui falar sobre o autor-data. Sistema de chamadas autor-data. Quando for autor-data é quando aparece o nome do autor, o ano e às vezes a página. Quando for pessoa física, a indicação deve ser feita pelo sobrenome do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Essa observação aqui é uma inovação da 2023, porque antes havia duas possibilidades de o autor aparecer, com letra maiúscula e minúscula, quando há um chamamento no texto direto, e toda maiúscula quando não era chamado, o autor não era chamado no texto, mas aparecia apenas aqui no final da citação. Agora, seja feita um chamamento no texto ou não, o nome do autor ele aparece com a primeira maiúscula e o restante minúscula. São esses dois exemplos aqui. Duas formas de você chamar o autor na citação. Uma, você chama num texto fluido. A ironia, por ser uma forma implícita de heterogeneidade mostrada conforme a classificação proposta por e o nome do autor. Quando há esse tipo de convocação, eu coloco o nome do autor e o ano entre parênteses. Isso se tratando de citação indireta. Se for uma citação direta, eu coloco a página junto a este ano. Coloco o ano, a vírgula e a página.
Segundo exemplo, apesar das aparências da desconstrução do logocentrismo na psicanálise da filosofia, não apareceu aqui no texto fluido, mas depois da citação aparece o nome do autor de onde foi tirada essa citação. Mais um exemplo aqui de chamamento de autor-data. Repara que é o nome do autor e a data. Temos o texto fluido, temos o texto do autor do trabalho, temos aqui um chamamento, só que não aparecendo no texto fluido. A discussão a seguir demonstra como a relação entre sujeito e objeto pode ser mais ou menos específica. E aí traz a citação de um autor. Porém, não assim que eu inicio a leitura da citação, eu não sei que autor é esse porque não apareceu no texto fluido, corrido, escrito pelo autor do trabalho. Logo, após essa citação, eu coloco o nome do autor aqui embaixo, né? Após o texto, autor, data. Autor, Ferrari, vírgula, 2011, que é o ano, vírgula, e a página, já que é citação direta. Outro exemplo é quando o chamamento ele vem direto no texto fluido. A discussão a seguir mostra como a relação entre sujeito e objeto pode ser mais ou menos específica conforme palavras de. E aí, como já foi chamado o autor no texto escrito pelo autor desse trabalho, o nome desse autor da fonte da citação vem direto no texto fora de parênteses. E dentro do parênteses aparecem o ano e a página, já que é citação direta. Isso é o autor-data. Ele vem, seja num texto fluido, trazido pelo autor do trabalho, ou ele vem após a citação, quando não é chamado diretamente pelo autor do trabalho no texto fluido. Lá na norma 10.520 você vai ter vários exemplos disso, várias regras de como devem aparecer. Eu só estou trazendo aqui a parte geral, as informações mais básicas que tiram uma confusão maior sobre principalmente o sistema de referenciação. Sistema agora de chamada é chamado numérico. Esse autor-data é o mais comum. O numérico ele aparece em poucos trabalhos, mas em áreas específicas. O que a norma fala sobre esse sistema numérico? No sistema numérico, a numeração da fonte consultada deve ser consecutiva. O que é a numeração consecutiva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um após o outro. Arábica é esse número que a gente conhece, né? Os números cardinais, 1, 2, 3, 4, 5. Em algarismo arábico, remetendo a lista de referências ao final do documento. Então, no sistema numérico, olha que interessante, ele está falando de sistema numérico. No sistema numérico, essa numeração que aparece na citação, ela remete a uma lista de referências ao final do documento, do capítulo, ou parte na mesma ordem em que aparece no texto. A numeração não pode ser reiniciada a cada página. Ele não fala de página, mas eu posso reiniciar em capítulos diferentes ou partes diferentes. Então, o que ele está dizendo aqui? No autor-data, as referências dessas citações elas aparecem também como lista de referências no final do trabalho. Autor-data é mais comum, aparece referências bibliográficas no final do trabalho. Da mesma forma que o sistema numérico. Também aparece, esse sistema numérico, a referência completa em uma lista de referências. Olha essa informação aqui. Citação, correlação com lista de referências. Essas duas citações aqui, essa citação nós estamos falando de dois tipos, lá em cima, o autor-data e o numérico. No autor-data e no numérico, os dois fazem correlação, as chamadas, as citações fazem correlação
com uma lista de referências no final do trabalho. Olha o exemplo de cada uma lista de referências. Da autor-data, referência autor-data, é em ordem alfabética. Almeida, Bechara de novo, Cereja e Cipro Neto. A, B, B, C, 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 E, C, I. Autor-data, a lista de referência tem o padrão alfabético. No sistema numérico, olha a correlação do sistema numérico. O sistema numérico faz correlação lá na lista de referências com um padrão numérico também, por ordem de aparecimento. Lembra que ele falou lá no sistema numérico que a ordem da numeração ela é consecutiva? A numeração da fonte consultada deve ser consecutiva, remetendo a lista de referências ao final do documento na mesma ordem em que aparece no texto. Ou seja, a lista de referências do sistema numérico ela é numerada não por ordem alfabética, mas pela mesma ordem numérica que as citações apareceram no texto. O que esse 13 e esse 14 estão fazendo aqui? Eles estão dizendo a ordem em que esses autores, essas fontes apareceram no texto. Cretela Júnior é a letra C, Bobbio a letra B. Letra B, no sistema autor-data, viria antes da letra C. Porém, no sistema numérico, o Bobbio foi citado depois do Cretela. Então, ele vai aparecer após o Cretela. É essa a observação do sistema numérico, a diferença dessas duas listas de referências, da autor-data, que é alfabética, e do numérico, que é por ordem, na mesma ordem em que aparece no texto. E agora aqui vamos ver um exemplo mais prático de como é esse sistema numérico, já que ele é o que menos aparece e é o que causa muita confusão. No sistema numérico, ele traz duas possibilidades para a apresentação do número na citação. Eu posso usar esse número logo após o texto, né, com um espaço, logo após a citação, com um espaço e entre parênteses, na mesma fonte, no mesmo tamanho, ou eu posso utilizar este número sobrescrito, como se fosse um expoente, em que eu coloco sem espaço no final da citação e coloco ele sobrescrito, aquele númerozinho que aparece ali em cima. São as duas possibilidades de apresentação. Então, separados aqui, alguns autores, algumas citações com os seus autores. Repara que, diferentemente do autor-data, o ano e a página não vêm junto ao nome do autor citado. Vem o nome do autor citado adentro desse conceito de construo. Langecker desenvolve a ideia de magética convencional. Eu trouxe o autor, trouxe o meu chamamento, porém, associado a essa citação do autor, eu trouxe o número. Mesma coisa no parágrafo de baixo. Lakoff retoma o conceito de frame. Trago o chamamento do autor, chamo o autor, mas não coloco informação nenhuma sobre a obra desse autor. Eu coloco no final da citação, aqui é uma citação indireta, um númerozinho. Mesma coisa no terceiro, um número 3. No quarto, Lakoff Johnson, número 4, porque é uma citação, né, indireta do Lakoff Johnson. E no final, olha só o quinto parágrafo que interessante. Aparece novamente o Lakoff. Eu coloco então o número 5, já que está na ordem, 1, 2, 3, 4, 5. Não porque, neste caso não, porque esse Lakoff, essa obra, esse autor, é o mesmo do segundo parágrafo. E aí a BNT diz que quando o autor ele é repetido no texto, eu uso a mesma numeração para ele. Então, se eu trago Lakoff no segundo e no quinto parágrafo, após a citação do Lakoff, seja direta ou indireta, eu coloco a numeração inicial em que ele apareceu pela primeira vez.
Vamos ver como que aparece na lista de referências então. Número 1, primeiro autor, Langecker, está aqui, número 1. Ó, associação do número da chamada, da citação, com um número na lista de referências. Número 1, primeiro autor, está aqui, Langecker. Número 2 é o Lakoff, está aqui, Lakoff. Repara que Lakoff e Langecker não estão em ordem alfabética. Lakoff vem primeiro que o Langecker. Letra N vem após a letra K. Só que ele foi o segundo autor que apareceu nas citações. Então ele aparece na mesma ordem aqui em segundo. Goski, terceiro autor, está aqui número 3. Lakoff e Johnson é uma outra obra que tem Lakoff, porém não é o mesmo Lakoff que aparece aqui sozinho. É uma outra obra que tem 2 autores. E aí ele aparece aqui como número 4. E a quinta citação, eu coloco aqui novamente o número 2 na lista de referências lá embaixo? Não preciso colocar o número 2, porque o número 2 já aparece aqui em cima. Eu só coloco nas referências biográficas o número das obras na mesma sequência que elas aparecem. Então vamos supor, eu usei 10 autores para fazer citações no trabalho. Vai aparecer números do 1 ao 10. E esses 10 autores eu uso 30 vezes no meu trabalho inteiro. Esses números, esses 10 números, eles vão voltar a aparecer no decorrer do trabalho. No capítulo 2 vai ter o número 3 lá na citação. E aí 5 parágrafos depois vai ter o número 2. 3 parágrafos depois vai ter o número 4. Por quê? Porque são autores que já foram trazidos nas primeiras citações e foi numerado de acordo com a ordem que apareceu primeiro. Então, quando eu uso esse autor novamente, eu repito essa primeira numeração dada a ele na ordem que ele apareceu inicialmente. E lá na lista de referências eu vou colocar só esses 10 autores que eu usei na ordem inicial que eles apareceram. Pronto. Observação dessa lista de referência. Já foi até comentado em cima, né? A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, conforme tem aquele exemplo que nós acabamos de ver, alinhada ao texto, está aqui, ou em expoente, está aqui. Se for uma citação direta, eu coloco esse P, que é de página, com o número da página. Se não for citação direta, é opcional colocar o número da página. Porém, se eu colocar o número da página em uma citação indireta, em todo o trabalho eu tenho que colocar também número de página em todas as outras citações indiretas. Se eu não colocar número de página na primeira citação indireta, eu não coloco em nenhuma outra citação indireta o número de página. Mas na direta é obrigatório. Assim que vem a apresentação no sistema numérico da obra referenciada com a página. Beleza? Então tá aqui. Número 15, por quê? Esse número 15 aqui se refere a uma lista, lá na lista de referências ao número 15, um autor que pode começar seu último nome, né, com a letra A, se for o caso, aqui no caso não é, né, Rui Barbosa, e vir lá na 15ª posição. Por quê? Porque foi o 15º autor que apareceu no trabalho, e não é ordem alfabética. Ordem alfabética é no autor data. Observação. Olha a proibição. O sistema 10.520, essa norma 10.520, ela apresenta 3 vezes essa informação aqui. O sistema numérico não pode ser utilizado quando houver notas. Quando houver notas, seja ela de referência ou de explicação. Então, se eu quero no meu trabalho utilizar esse sistema numérico de chamadas, meu trabalho não vai ter notas. Nenhuma nota. Poxa, mas é impossível, quase impossível um trabalho não ter notas. Então a BNT está te empurrando, está nos obrigando a praticamente usar o sistema autor-data. A não ser se for um trabalho muito objetivo, muito específico ou pequeno, que não entraria, não entrariam notas nenhumas. Então poderia sim utilizar o sistema numérico. Beleza? Então, é essa proibição. Ou você usa o sistema numérico sem nota nenhuma no trabalho,
Ou você usa o autor data, que aí é possível usar notas, ou você vai utilizar um outro sistema de referência que é o de nota de referência. Retomando, acabamos de ver a correlação dos dois sistemas de chamadas, o autor data e numérico, com os dois tipos de lista de referências que as citações aparecem nesses formatos de chamamento, numérico e autor data. Numérico e autor data trazem listas de referência. Autor data alfabético, numérico em número na mesma ordem que aparece no texto, sem notas nenhumas. Se eu uso sistema numérico, eu não utilizo nota nenhuma. Agora a gente vem aqui para nota e vai entender por que eu não posso usar nota nenhuma no sistema numérico. Vamos agora falar de notas. O que a BNT fala ou traz sobre nota? As notas devem ser indicadas no texto por números arábicos sequenciais. Essa informação aqui inicial é a mesma informação que ele traz lá quando vai falar de sistema numérico. Então, o padrão de aparecimento dos números no sistema numérico e nas notas é idêntico. A numeração da fonte consultada deve ser consecutiva em algarismo arábico, ou seja, em sequência, números sequenciais em algarismo arábico. É a mesma coisa que ele fala sobre notas. Por isso que ele proíbe o uso simultâneo. Quando utilizadas o quê? As notas, quando utilizadas, não pode ser empregado o sistema de chamada numérico de citações. Segunda vez, então, na norma que ele traz essa proibição. Ou você usa o sistema numérico sem notas, ou vai utilizar o autor data, ou o outro sistema, que é o sistema de notas de referências. E o que são essas notas de referências? Aqui a gente pode considerar que notas de referências é como se fosse um terceiro tipo de chamamento e de lista de referência. Ou seja, ele traz dois tipos de sistema de chamadas, que na verdade são três. Como assim três? Porque quando a gente chega aqui no sistema de referências, ele vai dizer o seguinte: olha como que é o funcionamento desse sistema de referências. As notas de referências devem ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. A numeração não pode ser iniciada a cada página. É a mesma informação do sistema numérico. Então, o sistema numérico e a nota de referência é o mesmo padrão de apresentação. A fonte consultada, quando citada pela primeira vez, deve ter sua referência completa em nota. Opa! Essa aqui é a diferença do sistema notas de referência para o sistema numérico. Os dois são por números consecutivos arábicos. Porém, no sistema numérico, a correlação com a referência completa da obra ela é com uma lista de referências no final do trabalho. Nas notas de referências, essa referenciação ela não virá na lista de referências, ela virá diretamente na nota de rodapé. A fonte consultada, quando citada pela primeira vez, deve ter sua referência completa em nota. Está aqui na nota. Aqui temos um exemplo de três autores. Na verdade, três obras. Primeira obra, Minayo, segunda Faria, uma terceira Minayo também. Nesse exemplo aqui, veio na mesma página três citações de três obras diferentes. E essas três obras diferentes, como apareceram pela primeira vez no texto, elas vieram completas na nota. Toda vez que eu utilizar uma citação, então eu vou ter que colocar uma nota na nota de rodapé a referência completa só na primeira vez que aparece a obra citada.
E nas outras vezes? Nas outras vezes, quer dizer, na segunda vez virá abreviado e na terceira vez há uma outra forma que eu posso trazer essa referenciação que a gente vai ver mais abaixo. Continuando então. As subsequentes citações da mesma fonte consultada podem ser referenciadas de forma abreviada. Nesse exemplo aqui, na mesma página, vieram 5 citações, porém, 2 citações são do mesmo autor. Como na segunda vez que houve essa citação, né, desse autor, nessa referenciação da nota de referência, eu não preciso colocar a nota completa, a referência completa desse autor novamente. Eu coloco apenas a abreviação. Tá aqui, letra maiúscula com o ano. Beleza? E a referência vinculada à citação lá em cima do texto. Então, primeira vez que aparece a obra no texto, citação, referência completa. Segunda vez em diante, abreviação. Traz uma outra observação aqui. A nota que se refere a uma fonte da informação citada anteriormente pode repetir a referência completa ou indicar o número da nota anterior, precedido pela chamada e pela abreviatura REF. E, se necessário, pode ser indicado o número de paginação ou localização. Isso aqui é uma outra possibilidade que ele traz de abreviação. Eu posso, em vez de colocar o ano, faria e depois foi repetido lá em outra página. Repara que aqui está no 8, está no 9, depois no 20 e no 21. É outra página. Isso aqui são só exemplos de como apareceriam na chamada, como apareceria na nota de referência. Se lá na citação 20 eu usei o mesmo autor que eu usei na 8, eu não preciso colocar aquele faria, vírgula, ano. Eu posso colocar às vezes, simplesmente ao ref 8, referente à nota 8 e a página 15. Eu estou dizendo que é a mesma obra utilizada na nota 8. Então, qual a diferença de usar a abreviação com ano e de usar esse ref? A abreviação com ano eu trago quando a nota aparece aí, na mesma página. E se aparecer em outra página, eu posso colocar referente à nota 8, fazer referência à nota que veio nas páginas anteriores. E nas próximas vezes que a fonte aparecer? E aí vai depender de caso por caso. Eu aconselho você a ir na norma 10, 15, 20 e analisar esses itens aqui, que são as expressões latinas que servem para citar, para referenciar, né, trazer a referência de obras que já foram citadas nas notas de referência. Essas expressões latinas eu só uso quando eu utilizo, então, notas de referências. Beleza? Autor data não usa expressão latina. Sistema numérico não usa expressão latina. Notas de referência, sim, eu uso expressão latina. A nota que se refere a uma fonte da informação citada e referenciada anteriormente, citada no texto, referenciada em nota de rodapé anteriormente, pode ser indicada de forma abreviada, utilizando-se a chamada de referência anterior, seguida do ano, que isso aqui está falando nada mais, nada menos do que esse exemplo que ele já deu anteriormente. E se houver do número de página ou localização, se for citação direta. Ponto. As notas subsequentes, ou seja, as notas posteriores, páginas posteriores, podem ser indicadas utilizando-se as seguintes expressões latinas: idem, ibidem, opcitatum, passem, loxitatum, conferre, sequentia e apud. Se fosse colocar como que são usadas essas expressões latinas, aí já ficar aqui mais de meia hora no mínimo. Então, você vai lá na norma 10, 15, 20, dá uma lida que você vai entender
cada caso, de como cada regra de apresentação, porque esses itens aqui eles são meio complicadinhos, chatinhos para serem usados, tem que ser bem analisados, porque eles têm regras de uso, não é simplesmente sair colocando idem só porque você utilizou um autor uma vez e vou colocar idem em todas as vezes indiscriminadamente. Não é isso. Cada um desses itens tem uma regra de apresentação. Estão entendendo por que então o sistema, esse notas de referência é mais difícil de ser usado? Porque ele acaba dando mais trabalho para ser escrito nas notas de rodapé, nas referências. Bem, um outro sistema de notas, né, um outro tipo de nota é a nota explicativa. O que são notas explicativas? As notas explicativas devem ter numeração consecutiva. Opa, 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 opa. Calma aí, nós vimos então que o sistema de numeração, sistema de chamada numérico, tem numeração consecutiva. O sistema notas de referência tem numeração consecutiva. E as notas de explicação também têm numeração consecutiva? Exatamente. 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 Recomenda-se que a numeração seja iniciada a cada capítulo ou parte. A numeração não pode ser iniciada a cada página. Essa informação aqui ela aparece 3 vezes no texto, gente. Notas explicativas, notas de referência e sistema de numeração. Aí ele traz uma observação aqui, né, uma informação. Convém não utilizar simultaneamente nota explicativa com nota de referência. Aqui já não é uma proibição explícita, aqui é um bom senso. É uma observação. Convém, ou seja, é melhor não usar. Convém não utilizar simultaneamente nota explicativa com nota de referência. Caso sejam utilizados os dois tipos de notas, deve ser seguida a regra de nota de referência. Só que ele não trouxe nenhum exemplo no documento. Então, é algo que fica meio... Como que eu vou misturar então as duas notas? Notas de referência e nota explicativa. Como que vai ficar no final? Como que vai ficar lá no, no, na nota de rodapé a numeração das obras que aparecem? Fica mais confuso mesmo, fica mais embolado. Então, o ideal, justamente das notas de referência, se for usar, é utilizar só ela, sem nota explicativa também. Poxa, então, se eu uso sistema numérico, eu não posso usar nota nenhuma. Sim. Se eu uso notas de referências, é aconselhado não usar nota explicativa. Sim. O que a BNT está dizendo? Olha, usa autor data. Basicamente, usa autor data. Se você utilizar autor data, você vai poder utilizar notas à vontade, notas explicativas à vontade. E você vai ter uma lista de referência em ordem alfabética, que é mais fácil de fazer. Pronto. Ah, eu quero usar nota de referência porque fica mais bonitinho. Beleza, usa. Mas não usa nota explicativa, para não ficar sobrecarregado as suas notas de rodapé. Senão fica aquele texto com metade da página, às vezes, com uma informação teórica do trabalho e metade só de nota. Então, fica muita informação confusa numa página só. Mas se for um trabalho objetivo, um trabalho pequeno, um trabalho que convém, né, não tem notas explicativas, você pode utilizar notas de referência que fica bonitinho também. Um trabalho, né, eu já li várias vezes livros que aparecem as notas de referência e é legal porque é fácil de ver, né, o nome da obra. No sistema autor data, às vezes você vê lá o sobrenome do autor, né, da fonte, e tem que ir lá no final da obra para consultar a obra inteira, ver o nome do livro. No sistema aqui, notas de referência, né, você consegue ver na própria página o nome do livro. Ele é mais fácil de visualização. Eu, particularmente, gosto de nota de referência. Eu gosto de ler um livro, uma obra que tenha a referência completa na mesma página em que eu estou lendo a citação. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Porém, eu sei que dá mais trabalho para produzir. Aí é a opção de cada pessoa fazendo o seu trabalho. De como ele prefere, se acha que vai dar mais trabalho ou não, se ele quer que o leitor tenha acesso direto à obra, enfim. Então, passamos agora, né, por esse sistema aqui de notas.
retomando, vamos aqui retomar. A BNT traz sistema de chamadas dos tipos numérico e autor data. Autor data, o nome e o ano do autor vem direto no chamamento, e esse chamamento é relacionado a uma lista de referência em ordem alfabética. Sistema numérico, o nome do autor não vem associado, né, quer dizer, a citação, na verdade, né, não vem associada ao nome do autor com o ano, mas vem só associada, vinculada a um número com uma lista de referência em ordem numérica no final do trabalho, do capítulo, da sessão. E caso eu não queira usar nem o numérico nem o autor data, caso eu não queira que a lista de referência apareça só no final do trabalho, eu posso usar um sistema de referência em notas de referência, que aparecem lá na nota de rodapé do texto. Se eu utilizar essas notas de referências, é aconselhável não usar nota explicativa. Se eu utilizar o sistema numérico, eu não posso utilizar nota de referência nenhuma, nem nota explicativa, nota nenhuma. Se eu utilizo autor data, eu posso utilizar notas explicativas. Vamos falar um pouco aqui agora das citações, da modalidade de citações. Não vou detalhar também as formas de apresentações de citações, de como cada tipo de formato de texto ele é citado, não. Isso aqui já tem a norma 6023, que tem, se não me engano, 68 páginas para trazer o formato de cada tipo de obra, se a citação é tirada de uma fonte CD-ROM, se é online, de um site, se é de uma revista de moda, se é de uma revista científica, se é de um livro com um autor, com 3 autores, com 7 autores, se é de uma enciclopédia, de uma coletânea, se tem volume, se não tem volume, enfim, o formato de citação, de referenciação, está na norma 6023. Aqui é apenas um modelo, as formas como as citações podem aparecer. Primeira, citação direta. O que é citação direta? É quando a voz do autor ele aparece exatamente como está na fonte, seja no livro, seja no YouTube, seja em um filme. Então, essa é a citação direta. Tem duas modalidades de aparecerem: citação de até 3 linhas e citação com mais de 3 linhas. O chamamento, que é a forma como o nome do autor vem junto à citação, também existem duas formas de aparecer. Uma, quando eu convoco diretamente no texto fluido, tá aqui, Barbour descreve, e aí vem o nome dele e o ano e a página entre parênteses. A citação vem entre aspas porque é citação direta. Primeiro exemplo está aqui. Olha o que a norma diz. As citações diretas no texto de até 3 linhas devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. Geralmente, quando a gente pega numa fonte uma citação que já vem com aspas, a gente fica na dúvida, como que eu faço isso aqui? Já tem aspas, como que eu vou colocar aspas no meu trabalho? Vou colocar aspas duplas 2 vezes? Não. Se o trabalho, olha aqui esse exemplo, se um trabalho original já tem uma expressão, uma palavra que tem aspas, essa aspas será dupla. Porém, na sua citação, no seu trabalho, essas aspas duplas da fonte original vai se transformar em aspas simples. E você vai utilizar aspas duplas para a citação do seu trabalho. Tá aqui. Então, primeiro exemplo. Citação direta, com menos de 3 linhas. Chamamento do autor no seu texto escrito. Autor e, entre parênteses, o ano e a página. Texto da citação direta, entre aspas. Exemplo 2, mesma coisa. Segundo Sá, o chamamento, né, diretamente no texto fluido. E, entre aspas, a citação. Esse aqui é o sistema autor-data, o exemplo 1, autor e a data. E no exemplo 2 é o sistema numérico, ou é o sistema de nota de referência, um dos dois. Só vou saber se vou olhar lá para o final da página. Se tiver nota de referência, vai ter referência completa. Se não tiver, vai ser na lista de referências. Então, tá aqui, o número da lista de referências ou da nota de referência com a página da obra, já que a citação direta tem que ter página.
Exemplo 3, também um modelo fluido, né, de chamamento direto no texto. Ano, página, afirma que. Pronto, é citação direta entre aspas. Quando o chamamento não é fluido no texto, eu já trago diretamente a citação. Eu coloco no final da citação aqui a fonte, né? E a observação é que não precisa ser em letra maiúscula. Agora é em letra maiúscula no início, seguido, né, letra minúscula no restante da palavra. O ano e a página, já que é citação direta. Mesma coisa aqui no quinto exemplo. Como não tem autor, né, um livro que não tem autor, só tem o nome do livro, Bíblia. Isso aqui é supressão, é um sistema de formatação que você tem lá na norma 6023. Geralmente na Bíblia Sagrada, Bíblia de Estudo, Bíblia Comentada, tem um nome que acompanha esse Bíblia. O ano, o livro, né, a referência do livro, e a página. Exemplo 6, aqui também, é quando não tem um autor, mas é uma entidade, no caso aqui é um órgão do governo, então aparece Brasil e o ano. Esse formato de referenciação está na 6023. Aqui também é no outro exemplo, o sistema, né, na citação direta com sistema numérico. Só que a diferença é que ó, lá em cima está por expoente, aqui de verde. E aqui embaixo não está por expoente, está na mesma linha da citação. A citação direta com mais de 3 linhas deve ser destacada com o recuo padronizado em relação à margem, ou seja, a citação chamada citação em bloco, a margem esquerda, com letra menor que a utilizada no texto. Não diz a letra, a fonte, né? Se é 11 ou 10. Você pode optar por uma das duas. Em espaço simples, ou seja, não é espaço e meio que aparece no corpo do trabalho, e sem aspas. Então, no bloco de citação não aparece aspas. Aspas é só quando a citação é com menos de 3 linhas. Recomenda-se o recuo de 4, que também não é obrigatório. Você pode colocar recuo de 3, de 2, de 5. O recomendado é 4. Então, aqui é uma citação direta com mais de 3 linhas no sistema autor-data. O ponto final deve ser usado para encerrar a frase, não a citação. Repara que o ponto final ele aparece aqui após a referenciação. Ó, ponto. Mesma coisa no exemplo 2. Ó, but well, e o ponto lá no final é o final da frase. É como se essa referenciação ela fizesse parte da frase que veio da citação. Ponto final só após a referenciação, beleza? Isso é citação direta. Citação indireta é quando eu parafraseio. Nós já falamos dela no início, né? A indicação da fonte deve ser conforme o sistema de chamada adotado, autor, data ou numérico. A indicação do número da página ou localização é opcional, numérico ou também nota de referência, né? A indicação da fonte deve ser conforme o repetição. Exemplo 1. Está aqui a citação indireta, né, que é a paráfrase, e a indicação da fonte, né, fazendo a associação à referência, autor, data, nome e ano. Aqui, citação indireta, só que agora com o chamamento do autor diretamente dentro do texto feito pelo autor do trabalho. Conforme a classificação proposta por Altieri, tá, aí vai ser o nome fora fora do parênteses e só com o ano entre parênteses. Que citação indireta de 3 autores. Eu li 3 autores, 3 livros e estou trazendo a ideia genérica desses, o que eu entendi sobre o que esses 3 falam em comum. Os autores Antunes, Bezerra e Silva abordam a temática da área de psicologia da administração. Pronto. Então, citação indireta de 3 obras diferentes no sistema autor-data com chamamento fluido no texto. Pronto. Exemplo 4. Sistema numérico ou de notas de referência, citação indireta, está aqui. Não aparece nem o nome do autor, não tem um chamamento no texto, na fluidez do texto. O juiz científico passaram a ser elaborado com o uso do plural da modéstia, que é o emprego da primeira pessoa do plural, quando o autor do texto faz referência mesmo e impessoriza a participação no processo. Que autor foi? Só vou saber se olhar ou na lista de referência, se for no sistema numérico, ou na nota de rodapé, se for o sistema de notas de referência. Beleza? Aqui ele colocou o P,
Ué, mas não é citação indireta? Eu tenho que colocar a página. Na citação indireta, colocar a página é opcional. Porém, se você colocar a página na primeira vez que você utiliza a citação indireta, você vai ter que colocar a página em todas as citações indiretas. Por isso é ideal que você não coloque. Porque imagina aqui esse exemplo 3, se você for colocar página, citação indireta, você vai ter que colocar várias páginas onde, né, sobre esses autores aqui, da parte que esses autores falam sobre o assunto citado. Citação de citação. Nós já falamos também de citação, né, explicação, quando eu cito algo que outro citou. Como que aparece a indicação? Nesse exemplo citação de citação, a norma ela só trouxe exemplo de autor-data. Citação, né? Indicação da sistema autor-data. Aparece, no caso aqui, a indicação fluida no texto, segundo Freire. Aí o que viria, por exemplo, só entre parênteses, o ano e a página, já que é citação direta, vem do autor que está sendo citado, segundo Freire 94, página 13. Acabaria aqui se eu tivesse tido acesso direto a essa obra, porém eu estou dizendo que essa obra, Freire 94, página 13, que essa frase aqui, a pedagogia do oprimido como centro, essa frase aqui, que é a citação direta, não foi tirada diretamente desse Freire, mas foi tirada de uma outra obra, que é essa aqui de 3 autores, Streck, Redin e Zitkoski. E aí, para informar isso, eu acrescento esse apud. Apud significa que essa obra inicial ela foi retirada dessa obra aqui secundária. Eu só tive acesso a essa obra que está em lilás. E aí eu referencio essa obra. Como é uma obra de 3 autores, aparecem o nome dos 3 autores, o ano e a página em que essa citação do Freire apareceu. Beleza? E aí esse autor data, né, vai estar referenciado lá na lista de referências. E a observação que ele faz na lista de referências, elencar somente a fonte consultada. Ele está dizendo que lá na lista de referências eu não vou colocar a referência do Freire, eu vou colocar a referência Streck, Redin e Zitkoski. Esse aqui é o exemplo de citação direta com mais de 3 linhas em bloco de citação. Também no bloco de citação, o Cagliari, né, a informação, essa citação aqui, a ortografia surge exatamente, ela é do Cagliari, 86, página 104, findaria aqui se eu tivesse tido acesso direto ao Cagliari, porém esse Cagliari eu achei dentro do Suassuna 95, página 55. Exemplo 3, mesma coisa aqui, uma citação indireta, e com chamamento dentro do texto fluido pela abordagem de Boyce e Krauss, aí fora de parênteses, 2007, Apud, Bender, 2014. Exemplo 4, está aqui quando é a entidade, né, entidade federal, um texto, um documento oficial dentro de outro documento oficial. Está aqui. Exemplo 5, de acordo com Cavalcante 43, Apud, Menezes, 2015, página 45. São vários exemplos que a norma traz, né, para exemplificar esse uso. Finalizando agora, temos um resumo sobre tudo isso que nós falamos. Esse sistema de chamadas acompanhado do sistema de notas e sistema e lista de referências. A ABNT então traz, a 10.520, traz 2 tipos de chamada, numérica e autor-data. Se eu utilizo a numérica, eu não posso utilizar nota nenhuma no meu texto. Nem nota de referência, nem nota explicativa. No sistema de chamada numérico, o número, né, da indicação da citação, ela está associada a um número na lista de referências. Esse número na lista de referência vem na mesma ordem em que a obra apareceu lá no trabalho, mesma sequência numérica. Segundo sistema de chamada, autor-data. Se eu uso o sistema autor-data, eu posso utilizar notas comuns, né, que são chamadas notas de explicação. Esse sistema autor-data, indicação autor-data, que aparece lá no texto com o autor e a data, né, e página ou não, se for direta,
ele é associado à referência completa no final do trabalho, do capítulo, da sessão, a uma lista de referências, né, em ordem alfabética. E por fim, se eu não quero usar lista de referência no final da obra, eu quero ter minha referência diretamente na nota de rodapé, então eu vou usar um sistema parecido com o numérico, de numerar as citações, e esses números estarão associados às referências diretamente na nota de rodapé, na mesma página em que aparece a citação. E aí, se eu utilizo nota de referência para fazer essa minha referenciação, eu não uso lista de referência nenhuma, eu não preciso repetir, criar uma lista de referência no final, e eu não posso usar nota de explicação. Eu vou utilizar a nota de rodapé apenas para a nota de referência. Exemplo dos 3 usos. Sistema autor-data. Autor-data, aparece o autor, aparece o ano, aparece a página, se for citação direta, e no final do trabalho, as referências bibliográficas, uma de cada vez, não, uma obra de cada vez, em ordem alfabética. G, L, A, K, no ano 87, L, A, K com Johnson e o Lengeker. Aqui eu tenho 5 citações. Claro, porque uma é repetida. Eu preciso repetir na nota de referência, então não precisa. Você vai colocar uma vez só a referência desse autor aqui, o Lakoff 87, que apareceu 2 vezes, ou mais vezes no trabalho, né? Numérico. Sistema numérico. Eu vou numerar, se eu usar o sistema numérico, eu não posso usar nota nenhuma. Eu vou numerar as citações, seja em número, tamanho, fonte, mesma fonte, mesmo tamanho do texto, na mesma linha, ou sobrescrito, né, exponencial. E lá, sistema numérico, lá na lista de referências, eu vou utilizar, colocar o nome das obras na referência completa, na mesma numeração que apareceu no corpo do texto, na mesma ordem. O primeiro autor que apareceu no texto vai ser o número 1. Ele vai ser lá na lista de referência número 1. O quarto autor que apareceu vai ser o número 4. Ele vai aparecer lá no número 4 na lista de referência. Quando eu repito as citações no texto, eu repito a numeração que foi dada inicialmente para esse autor já citado. Então a minha lista de referências não vai ficar enorme, né, com 3, 4 páginas só de referências para cada número. Vou repetir, né, eu repetiria a obra. Não preciso repetir. Eu só preciso colocar os números que cada obra apareceu pela primeira vez. E nas notas de referências, quando eu uso nota de referência, eu não uso, né, por indicação, por bom senso, nota explicativa, e não uso sistema numérico, só a nota de referência com a referência completa. Então temos aqui a numeração, né, seja ela em exponente, sistema exponencial, ou na mesma linha e mesmo tamanho de fonte, sendo que na nota de rodapé eu coloco a referência completa na primeira vez em que esses autores aparecerem indicados, e eu posso usar abreviações a partir do segundo uso em diante. Essas abreviações são utilizadas com também aquelas expressões latinas, né, palavras latinas, que fazem a associação referencial das obras já citadas, beleza? Então, são esses 3 tipos de referências que a norma 10.520 ela possibilita: autor, data, numérico e notas de referência. Autor, data e numérico aparecem a referenciação em lista de referência. Autor, data alfabética, numérico na mesma ordem em que apareceu no texto. E notas de referência, eu utilizo as notas para apresentar a referenciação sem precisar usar lista de referências. Beleza? Espero ter ajudado aí e um grande abraço.